Terça-feira há uma audição no Parlamento Europeu, em Bruxelas, sobre o futuro do espaço Schengen. Modos de aperfeiçoar, nomeadamente a partilha de informação entre os membros desta área europeia de livre circulação de pessoas. O eurodeputado do PSD, Carlos Coelho, é membro da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu e relator de um documento sobre o aprofundamento de Schengen, que vai ser apresentado mais tarde em Bruxelas. Ouvimos Carlos Coelho também neste Visão Global, já a seguir. Boa tarde, eurodeputado Carlos Coelho. Na próxima terça-feira, dia 20, haverá no Parlamento Europeu uma audição sobre o futuro de Schengen. O que é que se vai discutir? Vai discutir exatamente esta questão de saber se nós queremos salvar Schengen ou se queremos matar Schengen. Schengen significa livre circulação. Schengen está a precisar de ser salvo? Está a precisar de ser salvo porque está sob ameaça. O nosso ponto de partida é quando se pergunta aos cidadãos portugueses, e o Eurobarómetro faz isso de 6 em 6 meses, qual consideram que é a maior conquista do projeto comunitário, não falam na moeda única, não falam no mercado interno, falam na liberdade de circulação. E, portanto, nós temos que salvaguardar que a liberdade de circulação não é apenas para as mercadorias, para os capitais e para os serviços, mas é também para as pessoas, que as pessoas têm direito a mover-se livremente no espaço comunitário. Porquê é que Schengen está sob ameaça? Porque, graças ao discurso populista de alguns agentes, estou a falar de partidos mais radicais e de forças eurofóbicas e eurocéticas, querem associar a Schengen a alguns dos problemas que existem noutras dimensões, sei lá, a questão dos refugiados ou os fluxos migratórios. Os problemas que existem noutras áreas estão a cair em cima de Schengen. E aquilo que nós temos dito e temos insistido, é também a opinião da Comissão Europeia, é que Schengen não é o problema, Schengen pode e deve ser parte da solução. Houve já a reposição de controlos internos de fronteiras por causa do problema dos refugiados e também da questão da imigração ilegal. Há 6 Estados-membros que reintroduziram controles nas fronteiras. Nem todos por causa dos refugiados. Por caso da França, que decretou o estado de emergência, foi por causa da ameaça terrorista. E, portanto, não foi a questão dos refugiados, não foram os fluxos migratórios que determinaram a reintrodução de controles de fronteiras. Os controles de fronteiras podem ser necessários durante um prazo limitado, e, portanto, são um instrumento de recurso dos Estados-membros, mas não podem ser uma solução permanente. Porque quando são uma solução permanente, elas põem em causa a livre circulação. E, na nossa opinião, creio que é uma das coisas que será evidente na audição e num relatório que eu estou a fazer sobre o Estado de Schengen, que o Parlamento Europeu está a fazer pela primeira vez, irá apresentar nos próximos 2 meses, é de que algumas das prorrogações dos controles internos feitas por Estados-membros são sem base legal e, portanto, estaremos perante decisões sem base legal, o que é mesmo dizer decisões ilegais. Que ideias é que há para salvar Schengen? Há muitas. As principais têm a ver com um grande instrumento que nós temos, que é o Sistema de Informação de Schengen. O Sistema de Informação de Schengen é aquilo que lhe permite ter em Portugal, por exemplo, no aeroporto de Lisboa, a informação de todos os países europeus. Isto é, se houver um cidadão de um país terceiro que estiver a tentar entrar em Portugal e tiver um mandado de detenção assinado por um juiz alemão, o agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras cumpre esse mandato. Se o mandato for para submeter essa pessoa à vigilância discreta, assim será feito. Se o mandato for para impedir que essa pessoa entre no espaço Schengen, essa pessoa está interditada de entrar no espaço Schengen e é devolvido à proveniência. Ora, este sistema, que é o Sistema de Informação de Schengen, que é a maior base de dados na Europa no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça, que tem 70 milhões de alertas, e que é o nosso principal instrumento de cooperação policial, tem que ser melhorado. Flashes de coisas que nós podemos melhorar. Terrorismo. Os alertas de terrorismo neste momento são facultativos. Isto é, um Estado-membro pode colocar ou pode não colocar. Por uma natureza jurídica, que é o controle das fronteiras, ainda é um controle nacional. E o facto de, neste momento, estarmos num espaço comum, que é um espaço europeu, e de que falhas da segurança de um país têm consequência em todos os outros, não faz a natureza das leis mudar de um dia para o outro. Portanto, cada país, digamos que assim, é dono do seu território. E o SIS exercitava estas transferências, estas partilhas de informação de forma voluntária. Exatamente
A diferença que nós queremos estabelecer e a alteração legislativa que queremos produzir, que está no meu relatório, é que essa capacidade deixe de ser voluntária para passar a ser obrigatória. Isto é, se os franceses têm uma informação sobre um potencial terrorista, devem ter a obrigação, o dever, de pôr essa informação de forma a que seja acedida por todas as polícias de todos os Estados de Schengen. Essa ideia pode fazer caminho? Eu espero que sim, tal como a ideia de melhorar a informação sobre as crianças. Há 2 anos desapareceram 10 mil crianças na Europa. Se nós colocarmos os alertas sobre as crianças no SIS, no Sistema de Informação de Schengen, nós podemos proteger melhor as crianças. Como podemos dar melhor acesso à Europol, que é a Força Europeia de Polícia, de forma a que a partilha de informação sensível de ameaças que são ameaças comuns possam ter eficácia. De outra forma, não terão eficácia. Tem identificado resistências também a essa intenção de reforço dos mecanismos comuns de Schengen? Tenho, porque há alguns países que olham para a informação como se fossem donos dela, como se fossem os únicos proprietários. E, portanto, a ideia de que toda esta informação deve ser partilhada e de que se deve olhar para o espaço Schengen já não como um espaço, como um somatório dos espaços individuais, mas como um espaço europeu, um espaço conjunto, aparentemente não é assim tão evidente relativamente a alguns Estados que têm algumas veleidades nacionalistas. A União vai precisar de mais dinheiro para a segurança e defesa, também para as questões da imigração e do controlo de fronteiras, isso é um dado adquirido. No entanto, com o Brexit vai um contribuinte importante neste momento para as finanças da União sair. O governo português tem algumas ideias para o reforço do orçamento da União, tem nomeadamente a ideia de que cada país deve contribuir com 1,2% do seu PIB nacional. Tem também a ideia de criar impostos sobre plataformas digitais, empresas poluentes e transações financeiras. O que lhe parecem estas ideias, Carlos Coelho? Parecem positivas, vamos ser claros. Mesmo antes do Reino Unido sair, nós tínhamos falta de recursos. E não é possível queremos mais Europa com menos dinheiro. Isso é uma equação impossível. Neste momento, o orçamento comunitário, portanto, aquilo que todos os Estados-membros põem em comum através da Europa, não chega a 1% do produto. É 0,95%. Olha, se nós quisermos um padrão de comparação, bem sei que não somos um Estado federal, mas no Estado norte-americano, o governo federal, o seu orçamento corresponde a 20% do produto. Portanto, nós podemos dizer que numa comparação um bocadinho amanhada, nós temos menos de 20 vezes relativamente o que têm os americanos ou o que tem o orçamento federal norte-americano. Nós precisamos de mais recursos e aquilo que está no tratado é que a lógica do orçamento comunitário é assente nos recursos próprios. Olha, se nós estamos a falar de recursos próprios, não estamos a falar apenas de transferências dos Estados-membros. Porquê é que as transferências dos Estados-membros são perversas? Porque permitem ao Estado-membro fazer a soma daquilo que paga e diminuir aquilo que recebe. Isto é, permite identificar os contribuintes líquidos. Isso gera um discurso um bocadinho egoísta, ou se quisermos pouco solidário. Se a Europa se o orçamento europeu se puder financiar através de recursos próprios diretos, isto é, de impostos que revertem para o todo europeu, ela já deixa de ser particularmente financiada ou exclusivamente financiada através das contribuições dos Estados-membros. Portanto, eu acho que essa evolução do Orçamento da União é desejável e todas as contribuições, todas as propostas que ajudem nesse sentido a reforçar a natureza dos recursos próprios da União e da existência de impostos que possam beneficiar diretamente o Orçamento comunitário são muito bem-vindas. Agora, vamos ser claros. Os impostos não devem servir para acentuar a carga fiscal sobre os cidadãos. Portanto, deve haver aqui um ensaio que é tudo aquilo que passa a ser imposto direto comunitário deixa de ser no plano nacional. Senão, estamos a onerar os cidadãos com mais impostos e isso é indesejável para qualquer um. No entanto, Carlos Coelho, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, já veio dizer que, se calhar a partir de 2020, os Estados-membros vão ter de viver com menos dinheiro para a política agrícola comum e para a política de coesão. Bem, eu ouvi dizer exatamente o contrário. Ouvi dizer Jean-Claude Juncker que não queria acreditar que essa fosse a solução. Portanto, que tivéssemos que fazer cortes na política agrícola comum e na política de coesão. E eu espero bem que isso não aconteça.
Porque nós não podemos olhar para os países que precisam mais da solidariedade europeia e dizer que é exatamente a esses países que vamos roubar mais recursos. Eu só entendo a Europa como uma Europa solidária. Se a Europa não for solidária, não funciona. E quero acreditar que na discussão dos recursos próprios seja possível optar por outras fontes de financiamento. É porque temos alguns Estados-membros, casos da Holanda, da Áustria, que não querem nem ouvir falar em aumento das contribuições nacionais para o orçamento da União, não é? Não, vamos ser claros, nenhum orçamento, nem mesmo os países que pagam menos, querem aumentar as suas contribuições se avançar nas receitas próprias para o orçamento comum. Portanto, a solução é, de facto, reforçar os recursos próprios. Essa é, de facto, a única solução.